Mais uma aula, mais uma continuação daquele tema que a gente falou ontem, sobre Lashon Hará. Fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. Ontem a gente falou certas coisas muito chocantes, muito que fez a gente ir para a cama pensando como a Lashon Hará é algo que é destrutivo. E a gente vai seguir essa ordem. Tá? Eu fiquei pensando, né, no livro que a gente está continuando, né, começamos a estudar do Hofetz Chaim, ele escreve coisas assim que a gente consegue não... Como é que a gente não percebeu que a Torá é um mandamento da Torá tão pesado que as pessoas não sabem distinguir, acham que é uma coisa leve. E que as pessoas conseguem viver com isso, seja em todos os âmbitos. No âmbito do trabalho, da casa, de comunidade, coletivo. A Lashon Hará está tão enraizada na nossa sociedade, principalmente nesse século, que tem até programas de televisão que falam de Lashon Hará. Eu até brinquei com aquele programa brasileiro, né, Rede TV, que fala só de fofoca. Desculpa, que é a única coisa que eu lembro lá do Brasil. O Hofetz Chaim vai trazer algumas explicações e algumas respostas, né, para introduzir para a gente como que a gente pode ser mais restrito para as más inclinações. E ele vai trazer essa tática para que a gente... É muito poderosa essa tática para combater a Lashon Hará, né? A gente hoje está vendo aí as táticas que a gente vive hoje para combater o vírus coronavírus, né? Lavar as mãos, não entrar com os sapatos dentro de casa, esterilizar, estar sempre com máscaras, não estar aglomerado. Então, a gente tem que ter essa mesma preocupação com a Lashon Hará. A gente faz isso, a gente faz essas precauções do coronavírus porque a gente não quer morrer. Mas se a gente pensasse um pouquinho, a Lashon Hará faz a gente também morrer. Ah, mas é a alma, então a gente... Não importa, eu não sinto a alma. Então, esse é o grande problema, né? O Hofetz Chaim vai trazer essa explicação, uma simples explicação da proibição da Lashon Hará, que é realmente uma informação muito verdadeira. E quando a gente vai falar, existe uma diferença entre Lashon Hará, né, e o termo Hotzat Hashem Hará. Tá? Quando uma pessoa vai falar algo, né, que é falso. Como eu falei, a Lashon Hará, ela, na sua base em si, é verdadeira. Ah, você viu que o fulano, ele tem aquela doença. Ah, você viu aquele menino, o ciclano, ele roubou. E saiu no jornal. Entende? Então, a Lashon Hará, esse termo que é Lashon Hará, não é algo que é mentira. Não é a calúnia. O que é calúnia, a gente vai usar o termo de Hatzat Shem Hará, né? Seria isso o termo. Vou entrar um pouquinho no lado mais espiritual. Eu vou escrever, não tem problema, vou escrever para você depois. Satã, a palavra Satã é um anjo caído, né, que serve para controlar as coisas ruins que os homens fazem. Ele geralmente é o enviado de Akadosh Baruch Hu, e ele acaba sendo essa figura que vai fazer o trabalho sujo, né?
numa expressão um pouquinho mais... E ele é o informante. Ele vai informar as pessoas, a verdade sobre as pessoas. E isso vai ser contido, né? Porque através do Yetzer Hará, as más inclinações, a gente vai ter essas forças negativas que vai te fazer a fazer essa Lashon Hará. De acordo com a lei, a Halahá, a Torá oral, é extremamente proibido falar Lashon Hará. E mais pior ainda para aquelas pessoas que estão estudando o Torá. Uma pessoa que não estuda a Torá, ela ainda tem aquela ingenuidade, ela está mal. Tá? Mas uma pessoa que estuda a Torá, ela é extremamente proibida de fazer Lashon Hará. Então é muito sério mesmo. Isso acaba trazendo mais consequência, como se dobrasse a punição. Entende? Essa punição, a gente vai ver como é que o Hafetz Haim vai ver como é que vai ser essa punição perante aquelas pessoas que estudam Torá e fazem Lashon Hará, ou aquelas pessoas que não estudam Torá e fazem Lashon Hará. O Satã, ele faz uma escolha, e essa escolha não é falar de todos, ele vai falar de uma pessoa só. No caso que ele está tentando explicar, que uma pessoa faz Lashon Hará, é como você estivesse andando com o Satã, né? Seria essa a literatura básica. Na linguagem mais correta que eu estou tentando interpretar esse livro. A pessoa, ela está acompanhada com uma tumá, acho que essa é a palavra, uma impureza. E isso não é bom. Né? A gente, como a gente é luz, a gente tem que estar sempre acompanhado com a Torá e com anjos, né, que a Shem manda para ficar para a gente, para nos proteger, né? Porque a gente é luz. É um pouquinho complicado falar dessas coisas, mas a gente, com o tempo, vai entender mais. Muitas pessoas, elas são envolvidas em inúmeras conversas cada dia, né? A gente é envolvido em cada situação, que você está no trabalho, ou você está na sinagoga, ou você está na rua, onde você está, em qualquer lugar, em casa, até mesmo na internet, você vê uma coisa, você pega o telefone, né? E querendo ou não, diretamente não, a gente acaba passando Lashon Hará, né? Eu costumo dizer que Lashon Hará é mais contagioso que o coronavírus hoje em dia. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de não falar Lashon Hará. Tem alguns motivos para se justificar. Deixa eu tentar ler. Sumiu aqui. Quem faz a pergunta é o Marcos. Por que alguns motivos para se justificar de alguém, alguma coisa que tem que falar sobre pessoa seria Lashon Hará? Olha, justificar que tem alguma coisa para fazer Lashon Hará é quando tem uma coisa que vai prejudicar uma outra pessoa. Por exemplo, se eu sei que o sócio do Manuel ele vai fazer uma sociedade, e esse sócio novo que o Manuel vai estar, ele é ladrão, eu tenho a obrigação de falar para o Manuel. E tem um passuco na Torá que a gente não pode botar troncos, paus, ou acho que essa é a palavra, troncos para cegos. Então, se eu sei que aquela pessoa vai roubar o Manuel, então eu tenho a obrigação de protegê-lo. E aí isso não é Lashon Hará. Tá? Mas tem que ter muito cuidado, entende? Tem que ter realmente provas, tem que ter muita sabedoria para poder chegar a esse nível. Uma vez que o Satã está convencido, né, que pessoas falam Lashon Hará, ele
ele volta. Olha só quem chegou. Ele volta. A doutora Nogar chegou. Shalom. Shalom, shalom. Ele volta amigos. e aí ele vai registrar tudo isso. Né, ele vai registrar isso na hora daquela pessoa prestar conta a Kadosh Baruch Hu. Tá? A Shimrat Lashon, a outra palavra que a gente vai botar agora, eu não esqueci não, tá, Alberto? Eu vou escrever todas essas duas palavras. Shimrat Lashon é uma forma que a gente tem que guardar a língua. Como é que a gente vai guardar a língua? Quando a gente faz as mitzvot. Quando nós fazemos mitzvot, a gente está guardando a nossa língua e a gente está ocupado nessa mitzvah. Tem um conceito. Asuk ba mitzvah, patu ba mitzvah. Essa é uma expressão. Asuk ba mitzvah, patu ba mitzvah. Vamos falar junto? Asuk. Asuk ba mitzvah. Asuk ba mitzvah. Asuk ba mitzvah. Patu ba mitzvah. Patu ma mitzvah. Não. Patu ba mitzvah. Ou seja, ocupado com a mitzvah, tá liberado de outras mitzvot. Por exemplo, eu estou ensinando para vocês agora as leis de Lashon Hara. Então, vocês não estão do outro lado, na outra sala, tá estudando ou estão lendo a Torá ou estão precisando de uma ajuda que precisa ter o mesmo nível dessa mitzvah que vocês estão fazendo, vocês estão liberados daquela outra mitzvah. Vocês estão se ocupando nessa mitzvah. Então a gente aprendeu hoje que a palavra asuk ba mitzvah, ocupado na mitzvah, asuk ba mitzvah, patu ba mitzvah. Ocupado na mitzvah, você está liberado da outra. Então, quando a gente faz a Shimirat Lashon, o cuidado da língua, A Shimirat. Shimirat é Shmirat. E o açúcar. Halashon é H-A-L-O-S, perdão, L-A-S-H-O-N, Lashon. É guardar a língua, tá? E isso é quando a gente guarda a mitzvah, quando a gente está guardando as mitzvot. Então, a gente vai ver que é uma das coisas boas. Por isso Deus introduziu as mitzvot. Então, muitas pessoas dizem, para que eu faço 603 mitzvot e como um jugo pesado para mim? Não. A Kadosh Baruch Hu deu as mitzvot para a gente, para que a gente possa se resguardar da diversidade e aos problemas do mundo. Então, ele vem ser uma proteção, um anticorpos, né? Vamos lá. Vamos seguir. Então, a gente entende que uma das proibições mais severas, sabe qual é uma das mitzvot mais severas? Uma das proibições mais severas que sobressai até de não comer kasher. Ou seja, uma pessoa que come kasher, mas ela faz lashon hara, ela está fazendo uma mitzvah leve. A mitzvah mais... A gente não sabe quais os valores da mitzvah. Mas, conforme se entende, a mitzvah de Shemirat Lashon, cuidar da língua, ela é superior de que próprio comer
Hashem. A pergunta é, o que me faz mal? É o que eu boto para dentro ou o que sai para fora? O que é mais complicado? Hã? É o que sai por fora. É o que sai por fora. O que sai por fora? O que sai de No Shonará. A maldade. Rabino. As palavras. A maldade. Sai para fora é o que temos dentro. Mas Então, como é que vou está contar dentro? uma historinha para vocês desse mesmo rabino, desse rabino Hofetz Haim, que vocês vão ficar apaixonados. Eu sou apaixonado por ele. Ele morreu há 200 anos, há quase 200 anos atrás, e ele tinha muitos alunos. Ele morreu muito simples. Ele morava lá na Polônia. Eu acho que é na Polônia, desculpa, eu não tenho certeza. Mas ela era no leste interior, no leste europeu. Ele tinha um discípulo, e esse discípulo, ele trabalhava com ele, e ele sentiu vontade. O rabino Hofetz Haim sentiu vontade de comer carne. Então, ele estava lá estudando, né? E ele pediu para esse discípulo ir no açougue lá no Brasil, como é que aqui em Portugal chama? A casa de talho. Ele pediu o discípulo lá no talho comprar a melhor carne. E aí ele vai chegar lá, vai comprar a melhor carne. E aí ele vai trazer uma língua, a língua do boi. E aí o pessoal disse, agora me traz a pior parte do boi, da pior carne. E aí esse discípulo trouxe uma língua. O Hofetz Haim disse assim, olha, eu não estou entendendo. Você me disse que a melhor parte do boi é a língua. E a pior parte do boi é do boi é a língua. Aí o discípulo deu nussa, ele falou para o rabino, olha, rabino, a língua, ela pode ser uma comida ou pode ser sair coisas muito boas. Mas também a língua pode sair coisas más. A língua pode destruir mundos e a língua pode construir mundos. A língua pode construir famílias e pode destruir famílias. Pode ter uma amizade que durou muitos anos, mas por causa da língua destruiu tudo. Então, a língua, a gente está tão vulnerável a ela que a gente vai ver que a gente precisa ter muito cuidado com ela. O Marcos botou toda a história do Hofetz Haim, pessoal, depois dá uma olhadinha. A estratégia do Satã, né? O Hofetz Haim vai dizer que é ter o máximo de informação sobre a nossa conduta, porque quando a gente for prestar contas ao bendito seja ele, ele vai dizer, olha, naquele período, naquela hora, naquele momento, você agiu com Lashon Hará. O Hofetz Haim também ele vai fazer um monte de possibilidades, tá? Que uma pessoa que tem um problema muito sério de Lashon Hará, tem pessoas que são compulsivas para fazer fofoca, né? Chegou um nível que é fofoqueiro de profissão, né? E as pessoas nem se sentem, elas nem se tocam. Ela já é uma pessoa já compulsiva para fofoca, né? Então, um dos remédios que o Hofetz Haim falou para acabar com a Lashon Hará é esse estudo, as leis de Lashon Hará. As leis, as alahot de Lashon Hará. Né? E ele escreveu, né, as fontes e também escreveu livros sobre isso. E Baruch Hashem, a gente está vendo, né, nesse livro dele,
Esse livro dele, ele vai trazer muitas coisas que está sendo útil agora. Eu acredito que foi muito impactante a nossa primeira aula. Hoje vai ser muito mais. E, assim sucessivamente, a gente vai aprendendo o que é Shemirat Lashon. Né? Cuidar para não falar Lashon Hara, botar... até tem uma oração que a gente botou, o pai está fazendo agora, que a gente, para cuidar da língua, da Lashon Hara, a gente bota os dedos, porque Deus fez esse dedo assim, meio que anatômico para entrar dentro aqui, é para não escutar Lashon Hara. Para não escutar, não quer escutar, tapa. Não. Né? Como eu falei, a Lashon Hara é mais perigosa do que o coronavírus. Né? O Talmud, ele vai escrever as halachot baseadas na Torá oral e sobre as autoridades rabínicas. Rambam, uma grande autoridade que foi um posek, né, da atualidade, ele escreveu um livro chamado Sharet Teshuvah. E ele vai escrever, não, perdão, ele vai escrever o Sharet Teshuvah, e também vai ter um outro livro que Sharet Teshuvah, não é do Rabban, é do Rabino Yonah. Rabino Yonah, ele vai falar as portas do arrependimento. Eu tenho esse livro em Israel, exatamente quando eu voltar. Eu vou trazer, a gente também pode seguir ensinando esse livro também, que quando a gente começa a estudar essas coisas, parece que a gente consegue se elevar. Não é que a gente vai ser melhor que as outras pessoas, mas a gente consegue entender, olhar o mundo com um outro olhar, né? Então, todas as bases desse livro do Rabino Hofetz Chaim é baseado no Rabino Yonah e no Rambam. Escreveram as leis de Teshuvah, como que a gente deve fazer Teshuvah. E o próprio Rabino Hofetz Chaim entende que a única forma de construir o templo é fazendo Teshuvah. Seguindo, até aqui vocês têm dúvidas, alguma coisa? Até agora não. Até agora não. Olha, o Salmo Terrilim 34:13, ele vai ser tão verdadeiro que a gente está estudando, que o próprio Salmo vai dizer: guarda a tua língua do mal. Quem escreveu isso? O rei Davi. Então, quando o Rabino escreveu esse livro, o Rabino Hofetz Chaim, ele fez que as halachot fosse uma linguagem mais simples possível, tá? Para que a gente possa estudar, analisar, e que depois que a gente termine isso, não possa dizer, botar esse livro lá no caderninho, lá na estante, e olhar com carinho e dizer, olha, eu já estudei esse livro. Não. Esse livro tem que ser estudado várias vezes, todos os dias até as 120, porque a gente é como a Torá. Isso é Torá, né? A gente não vem o ano inteiro estudando a Torá, e sempre tem coisas novas que a gente consegue entender. Então, a mesma coisa. Existe uma das coisas bem interessantes que a gente tem que entender: o Hofetz vai trazer muitas explicações, né? E um dos grandes medicamentos, o mais forte, para que a gente possa entender a complexidade e como agir contra esse vírus chamado Lashon Hara, é a mudança de conduta e o estudo da Torá. Tem tudo a ver com hoje a nossa realidade, né? A gente está mudando a nossa conduta para não ter nenhuma doença física. Mas a gente também tem que ter a mudança espiritual
para que a gente não fique doente. Aliás, a gente está doente há muitos anos. Então, a gente tem que ter essa mudança de conduta fisicamente e também espiritualmente. Para que a gente não possa pecar nisso. Detalhe, todo mundo vai ter algum pecado. A nossa alma chega aqui branca. E aí a gente imagina essa alma andando numa avenida de grande circulação. Ela fica parada ali e passam muitos carros com fumaça. Certamente aquela alma ela não vai estar mais branca, ela vai ficar suja porque ela vai pegar impurezas, né? Ela vai ficar mais encardida, ela vai ficar preta. Então é assim que quando a gente chega aqui. A Lashon Hará é uma dessas coisas que deixa a gente ficar com a alma preta. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? O Hafetz Haim, ele vai discutir várias vezes sobre isso, né? E é bem interessante isso aqui. Uma das introduções relativa sobre o pecado da Lashon Hará, a Lashon Hará, ela tem distinções e começa sempre com o pecado do olhar, né? A gente sempre... Como é que começa a Lashon Hará? A pessoa viu, olhou. Ela olhou, aí do olhar ela escutou. Sim, foi o pecado de David, quando viu Batseba, não? Uhum. Também, foi uma grande verdade. Ele viu, mas na verdade, Batseba, ele viu, o rei Davi viu ela, porque ele viu que ela era a alma gêmea dele. Ah! Né? O rei Davi era um grande. Ele conseguia, ele era muito grande. Só que ele pecou no nível dele, né? A gente não pode pecar achando que o rei Davi pecou no nosso nível. Ele pecou no nível dele, e o nível dele era muito grande. Nós sabemos que a serpente, ela tentou Eva para comer a árvore do conhecimento. E nisso, depois, a gente vai ver que houve a primeira Lashon Hará clássica da história. Quem foi a primeira Lashon Hará? Que a gente até usa nos nossos dias. Satã? Adão. A mulher que tu me deste me incitou a comer. Exato. Opa! Exato. O primeiro pecado, né? A primeira Lashon Hará clássica. Isso aí a gente devia botar assim, né? Qual foi a primeira Lashon Hará? E a gente vai ver. O homem falando mal Da da mulher. criação que dele deu. Então, já foi, a gente consegue entender que já começamos errado. Né? E o que a mulher falou? Foi a serpente. Foi a serpente. Serpente. Desculpa, esqueci serpente. Foi a serpente, né? E uma curiosidade, tá, gente? Serpente falava. Exato. Ela falava ou não falava? Já ouvi dizer que a serpente falava. Naquele tempo falava. Falava? Falava. Pode explicar isso melhor? Pode se explicar melhor? Serpente falava ou não falava? Serpente não. Falava, mas era... quem era? A serpente era Satã. A serpente era Satã. Não, mas o que é Satã? Ó, serpente falava. Ou não falava? Falava, passou a figurar depois. De Libras? Não. Eu falava pro Falava Satã. Serpente é um animal, não é? Para não rastejar. A serpente. Era A serpente. Agora eu vou
Explica. Vou deixar vocês sem Não era dormir. uma serpente. Olha, já estão me dizendo aqui. Hum. A Rosângela já me falou. Ok. Gente, a serpente, ela falava e andava. Estava no rastejado. Ela andava, falava, ela era, na verdade, deixa eu explicar. A serpente era um escravo de Adão. Deus, quando fez Adão e Eva, ele fez também uma serpente feminina e uma serpente masculina. Entende? Então, quando houve esse pecado, essa serpente, a feminina, ela tentou a Rava para comer a fruta do conhecimento. Ela falava, né? Ela era como Erev Rav, se fosse um escravo. Rabino, desculpe interromper. Uhum. Deus criou Adão e Eva. Sim. Como é que Adão... Como é que vai existir esse escravo? Como é que Na verdade, é uma serpente que Deus faz. Não era serpente, era tipo uma cobra, um servente, para servir a Adão. Isso o Midrash conta, tá? A Torá oral. Então, quando eles são punidos, a questão é, Adão e Eva, eles eram cobertos. Eu não queria falar muito disso porque isso é Bereshit. O corpo deles era coberto de tipo uma escama. Na verdade, não é escama. Era como as unhas. A gente tem as unhas aqui, né? A gente tem as unhas aqui e a gente tem as unhas no pé. Sobrou. Né? Então, imagina o nosso corpo todo coberto com essa proteção. E tinha luz, né? Então, o que a gente tinha? A gente não usava roupa, não precisava, a gente era coberto com essa unha toda, né? E quando a gente vai pecar, isso vai cair. Só vai lembrar desse momento quando a gente tem, olha aqui, como é que ele está dizendo? Então a gente vai ver que é uma lembrança. No período, né, não sei se eu já falei para vocês, quando uma pessoa tem dibuk, tá? Alguém sabe dizer o que é dibuk? Essa de or, com a letra or, com a Quando a gente... Espíritos malignos. Alma penada? Espíritos malignos. O Ilan está falando alma penada. O Ilan, a gente estava em Jerusalém há mês passado, e aí a gente estava com o filhinho dele, e o filhinho dele dizendo que um rabino falou que o Adão veio do macaco. Né? E aí e foi uma coisa bem interessante. E aí eu estava explicando essa historinha, né, Ilan? Oi, Ilan. Mais um mês, né? Saudade, né? Saudade. Então, o corpo todo fica dentro, né? Na verdade, a gente vai ter o dibuk, ele vai entrar, pode ser várias almas, tá? Que vão entrar. Isso depende da forma que a pessoa está tendo. E aí a gente vai ver que para sair, né, com orações específicas cabalísticas que tem lá em Israel, sai pela unha do pé. É um tema muito, muito delicado, mas a gente está falando aqui do tema de Lashon Hará, então a gente volta para cá, né? E aí a gente vai classificar, né? Como eu falei, o homem foi o primeiro, Adão foi o primeiro homem que falou Lashon Hará da sua esposa, então ele inaugurou essa
esse novo momento da história triste do homem, né? A Lashon Hara está desde a criação, então está muito enraizado na nossa vida. Então a gente precisa tirar isso. Então o Prophet vai tentar dizer uma coisa bem interessante. Quem fala Lashon Hara está atacando a si próprio. E pior, destrói o mundo. Como a Torá sustenta o mundo, a Lashon Hara destrói o mundo. Vocês estão entendendo a seriedade da Lashon Hara? Por isso, quando eu escutei um shiur lá em Israel, quando eu estava um mês atrás, de um cabalista que ele estava tentando explicar a origem desse coronavírus, ele disse que as pessoas nessa geração, elas estão tão conectadas com o Olam Hazé, com a maldade, com a Lashon Hara, com o individualismo, que elas fizeram uma trinca, eu acho que é essa palavra. Censura, né? Uma censura, como você fala? Censura. E isso deixou uma ponte para entrar maldições, praga. Em hebraico, a gente chama magafot. Magefá, magefot. A gente já falou sobre isso. Magefot em hebraico é pragas. Magefá é praga. Porque quem é que sustentava esse mundo? Pelos méritos deles. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles sustentavam pelos... Não, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Noa não sustentou porque ele trabalhou 120 anos, mas ele não conseguiu salvar a geração. Ele não conseguiu salvar, ele não falou de Hashem, ele não fez aquilo. As pessoas passaram que estava não vai ser destruído. Então, quando ele vai ter essa censura, vai ter esse problema nessa geração, vai trazer pragas. E aí, o povo judeu, que é o povo, Deus fez uma aliança, a gente falou isso anteontem, né? Essa aliança, ela é perpétua, como a Torá é, também a gente está se comportando mal. Então, o que a gente viu hoje? Uma coisa muito interessante. Não é qualquer povo que consegue reunir pela internet 3.600.000 pessoas na tefilá que aconteceu no Kotel e no túmulo da Tzadikim. Foi uma das coisas mais assim emocionantes. Teve o rabino, todos os grandes rabinos, chefes. Quem hoje estava acompanhando viu que foi muito emocionante. As pessoas fazendo tefilá, os grandes rabinos dessa geração e os filhos dos grandes rabinos da geração passada também. Então a gente vai ver que foi uma coisa que quebrou. Eu acredito que depois dessa tefilá, esses maus decretos vão ser anulados. E que a gente vai chegar nesse Pessah, a gente vai ter o mérito de receber Mashiach. Então, é uma das coisas muito importantes. Como eu falei, o primeiro exílio do povo judeu foi por causa da Lashon Hara. Tá? O primeiro exílio foi por causa da Lashon Hara. Uma das razões que a gente sofreu no Egito, sabe qual foi? A Lashon Hara. Como é que a gente sofreu no Egito por causa da Lashon Hara? Quem fez Lashon Hara antes de descer para o Egito? Yosef falou Lashon Hara dos seus irmãos. E isso foi decretado lá no céu, que ele seria vendido e ele seria escravo. Olha como é que é sério essa questão. A Lashon Hara, ela pode dar maus decretos para nós. Então, se José não tivesse feito mau decreto, ou não feito Lashon Hara, não teria maus decretos. E para quebrar os maus decretos, muita tefilá. Isso traz, a Torá vai
dizer que foi um evento catastrófico, de uma proporção que tem consequência até hoje. Ou seja, a primeira Lashon Hará do povo de Israel foi de José. Então, quando um patriarca, que foi José, tá? Filho de patriarca, os filhos de patriarcas também estão na categoria, como eu tenho falado em muitas aulas. Os patriarcas e os filhos de Jacó são classificados como patriarcas. E quando um patriarca, filho, neto e bisneto de três grandes poetas e grandes pessoas que trouxeram a ordem para o mundo, ele quebra isso para um nível muito baixo, ele vai colocar a gente também na jogada até hoje. Então, a gente vai ver essa questão que o Hafetz Haim vai trazer, né? Que é o presente, e porque é uma das razões que a gente ainda está no exílio. E outra coisa que vai trazer para o nível de Am Israel, a Lashon Hará, qual foi o outro pecado que fez a gente ficar no exílio? Foi o Dos espias. Dos espias, muito bom, tá aqui, espias em Jericó. Foi o Ilan que falou. O Talmud descreve que é um pecado de Lashon Hará que eles fizeram. Qual a diferença? Olha aqui, a gente tem duas diferenças aqui. Uma Lashon Hará feita para os filhos de Jacó e uma Lashon Hará feita pela terra de Israel. São os descendentes dos filhos de Jacó. Não, Fizeram já Lashon Hará. a gente está botando duas coisas aqui. O lado físico e o lado da terra. Um pacto que foi feito com Abraão, Isaac e Jacó, e um pacto que foi feito com a terra. Uhum. Então, agora já está entendendo por que pesou o exílio para nós outros, para a gente? Para nós outros, com a cabeça espanhola. Porque a gente equalizou o pecado da Lashon Hará no lado físico, humano, e no lado da terra. E aí, decretou que a gente ia ser um povo errante. Um povo, a nossa história, aqui tem uma expressão, o judeu errante. Judeu errante. O judeu errante é aquele que vai sair do exílio. Ou seja, a gente vai ver, se a gente fosse ver nossas histórias, o judeu, ele nasceu, ele não tem uma continuidade. Não é um povo que você está ali, está 1000 anos no local. Não é uma França, não é uma... Não é uma França, uma Alemanha, povos que ali estão há muito tempo. Nós somos constantemente movidos a sair. Né? A gente vai ver isso. A história do povo de Israel é isso. Por causa de uma fatalidade, uma mortalidade e uma catástrofe. E causou o povo judeu ao exílio do Egito e também ao exílio de hoje em dia. E com esse poderoso pedaço que a gente está falando agora, Hafetz Haim, ele inclui que a Lashon Hará é a pedra fundamental para o nosso exílio. Não adianta ir ao cótel rezar, ou acaba o exílio. Não adianta a gente rezar todos os dias, a gente faz 3 vezes ao dia para acabar o exílio. Não adianta falar, não agir. Ou seja, se a gente não tira essa pedra fundamental que é para o exílio, que é a Lashon Hará, a gente vai ficar no exílio. É como pegar a nossa construção do templo, a vinda do templo, ou a nossa redenção, e tem uma pedra que impede. Então, o que a gente tem que fazer é tirar essa pedra e botar essa pedra dentro, fora. Ou seja, a gente tem que pegar a Lashon Hará e tirar ela fora da nossa vida. E isso
Vocês só vão saber continuação nos próximos capítulos. Aí todo mundo fala. Esse é o melhor momento da Continua. aula. Precisa até um Continua. Quer que eu continue? Olha aqui. Continua. Mais 10 minutos. Tá bom, mais 10 minutos. Eu estou me sentindo um entrevistador entrevistando pessoas importantes. Eu estou entrevistando a Torá Kedushá. Então, o Chofetz Chaim, na verdade, a gente está trazendo o Rabino Chofetz Chaim à vida. Ele já morreu faz tanto tempo, mas quando a gente traz os ensinamentos de um rabino, eu, na verdade, estou só sendo um objeto dele, usando as minhas palavras, para que vocês possam entender um pouquinho no nosso linguajar, na nossa forma atual, como que a gente deve se preservar. Não é só usar o álcool na rua, dentro de casa, tirar o sapato, usar máscara, mas a gente está sendo contaminado todos os dias, desde que nós nascemos. E a Lashon Hará é isso. O Chofetz Chaim, ele vai trazer, ele vai escrever uma coisa. A gente não deve equalizar a Lashon Hará com um procedimento negativo, um comportamento negativo. Um exemplo. O fulano, ele bebe. E agora está morrendo de cirrose. Lógico, ele bebeu. O que vocês estão vendo nessa ação aqui? Estamos julgando? Não, a gente está julgando. Isso aí desde o começo. A gente já começou a falar. A Lashon Hará aqui é completa. Né? A gente não deu a chance para a pessoa. A gente não deu uma chance para a pessoa nem fazer chuvar. A gente pegou um pedaço de pau, ó. Pá, matou mesmo. Sentença. Hã? Tipo sentença. Tipo uma sentença. O que a gente fez? A gente chegou lá no trono de Ashkadosh Baruch. Olha que pecado, gente. Exato. Chegou no trono. Imagine você. Igual ao Satã. A gente chega, presta atenção agora. A gente chega ao trono de Akadosh Baruch. Imagina eu chegar no trono de Akadosh Baruch e faz assim, olha, levanta, tira ele e senta no trono dele e vai fazer você isso. A gente tem condição de fazer isso. A gente está falando do bendito seja ele. O que fez, tudo. O Eterno. Chama o Eterno. Né? Então, quando a gente faz esse tipo de atitude, a gente está realmente fazendo uma idolatria. Olha como é que a Lashon Hará acaba te trazendo a essa coisa. Então, olha, a gente tem outro conceito no judaísmo que fala: uma mitzvah puxa uma mitzvah, uma haverá puxa outra haverá. Haverá em hebraico é pecado. Uma mitzvah puxa uma mitzvah, uma haverá puxa outra haverá. Então, a gente tem um gravante aí: Lashon Hará e Avodah Zará. Vocês estão entendendo como é que a gente tem... Só porque eu disse que o ciclano bebia como um cão e morreu de cirrose e ele merecia isso. Né? Isso é uma transgressão negativa de um preceito da Torá: Lo taselecha rachil be'amecha. Você não pode, no livro de Vaikra, Levíticos 19:16, vai falar: não faça gospels. Como é que fala gospels em português?
Como é gospel em português, Mateus? Gospels. Tem até um Gospel. Como é a palavra? Fofocas. Como é que é gospel? Gospel. Focas. Gospel. Gossip. Gospel, yeah. Gossips. Gossip, yes. Gossip. Eu não consigo falar essa palavra. Gossips. Gossip. Eu sei o que é, mas eu não consigo falar ela. É um mandamento de oraita. A gente não pode fazer fofoca das pessoas. Falsos testemunhos? Aqui está dizendo Não. que fofoca, literalmente. Sim. E é uma das 613 mitzvot. O pecado da Lashon Hara. E aí, como eu falei, quem faz Lashon Hara é o mesmo nível que não come kasher. Caraca! O que adianta uma pessoa comer kasher, gastar muito dinheiro, mas está fazendo Lashon Hara? É como se ela estivesse comendo tarefa. Ah, mas eu como kasher lemeadre. Rabino tal. Ela fez Lashon Hara, ela está comendo tarefa. Nesse próximo segmento que o Hofetz Haim, ele vai adicionar positivo e negativo. O mandamento é que muitas transgressões da Lashon Hara hoje é focada em alguns pontos. A proibição que proíbe a Lashon Hara, ela tem algumas verdades. A verdade que não é o sujeito do tempo, quando a Lashon Hara é falada. Ou seja, olha, eu não queria dizer isso, mas semana passada eu vi fulano entrando numa casa de tacho comprando porco. Semana passada. E essa semana eu vi o mesmo fulano indo lá comprar carne na taxa de kasher. O que a gente fez aqui? Olha que situação. Fez Lashon Hara ou não fez? Fez, e você fez uma crítica ainda. Julgou. A gente tem um problema aí. Que é uma mitzvah negativa e uma mitzvah positiva. E aí agora? Haverá, e você está numa haverá e uma haverá positiva e uma haverá negativa. Não, presta atenção. Ele foi na semana passada lá comprar o porco lá no Intermarché. Haverá. Aí depois ele foi lá na loja kasher, ele comprou uma carne kasher. E eu tô lá no meio dizendo, olha, eu vi ele lá comendo semana passada comprando carne de porco, e essa semana eu vi ele comprando uma carne kasher. O que eu fiz aqui? Lashon Hara? Como é que é a minha conduta que eu deveria ter feito? Não. Aí não fez Lashon Hara. Aí não fez nenhuma Lashon Hara. É difícil falar isso, né? Porque a gente tem que pensar em uma coisa. A gente tem que pensar na seguinte... Eu vou chamar todos os meus alunos agora para pensar junto comigo. Senhores, o que a gente faz até aos 120 nesse mundo? A gente viu isso na aula com o Rabino Meir. A gente tem material para isso. O Rabino Meir falou agora que a gente até os 120 pode fazer o quê? Se quiser escrever. Dechuvar. Dechuvar é um mecanismo muito importante. É o antídoto.
Não, como é que é o remédio que a gente É o fala? antídoto. Antídoto, né? É o antídoto ou o antibiótico? Não Ou... é o antídoto. É o antídoto. Que vai destruir. Se a cobra te morde, você toma o soro antiofídico. E a Esse fé- aí e a é o fé meona. antídoto. Se a cobra te morde, você vai tirar o veneno dela e vai fazer Você vai tomar o soro o soro antiofídico. o soro antiofídico. E esse Até é o chuvar é antídoto. isso. Então, se nesse caso, eu vi o Jacó, na semana passada, comprando porco, eu não sei se esse porco era para ele. De fato, ele fez Maritime. Maritime, o que é Maritime? Foi um mau testemunho perante as pessoas. Né? Maritime ele não Causar falsa impressão. uma falsa Uma impressão. falsa impressão. Então ele pode, eu não sei, ele pode lá no final, a gente sempre, gente, regra de ouro. É regra de ouro. Você vai ver, muitos rabinos até em Israel fazem isso, até hoje, desde pequeno. Você está vendo uma pessoa entrar no supermercado pegando a carne, a gente tem que dar sempre o direito da pessoa dizer, não, aquilo não é para ele. Não, mas aquilo... Não, mas não é aquilo. A gente não é que vai tapar o sol com a peneira. Benefício da dúvida. Lembra que eu falei há poucos minutos atrás? Aí Ará, né? Não, a gente não pode pegar o trono de Akadosh Baruch Hu e sentar. Então, e mesmo que ele comeu, a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem o quê? É que rezar para ele que ele possa fazer techuvá. Agora, ou ele pode estar com problema mental, ou ele pode ter alguma coisa, e mesmo, ou ele está com um problema de não ter dinheiro, ou sei lá, alguma coisa aconteceu. E mesmo nesse meio tempo, ele fez techuvá. Dizer uma coisa, Fala. E também pode cometer um lashon hará, uma calúnia muito grande. Por exemplo, essa pessoa estava afastada de Hashem e comprou a carne de porco. E quando tu viste uma semana depois entrar lá no Dror comprar carne kasher, se calhar nessa semana ele se arrependeu de todo, fez techuvá, e tu vais estar a falar mal de uma pessoa que fez um esforço tremendo para se corrigir. E a fé é meu. É. Agora imagina quantos mundos a gente construiu sem fazer lashon hará, e quantos mundos a gente destruiu. A gente, destruir, aí quando está o mundo destruído, quem é que fez isso? A tua assinatura. É horrível. Eu estou falando dessa forma, horrível mesmo. Um pesadelo. É um pesadelo. A gente já não consegue nem com os nossos. Agora imagina destruir mundos, vidas. Então, esse estudo eu estou vendo que vocês estão no top 10, né? No Twitter, né? Tá. Olha, a gente nem tem Twitter. David vai criar um Twitter aí, tô brincando. Coitado do David. Vai fazer um montão de coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não adianta fazer Temos que amarrar a língua. Amanhã a gente volta. Vai voltar mais um pouquinho. A gente vai falar no comentário da Perachá da semana. Vai Ikra. Eu vou preparar muito. Hoje foi muito gostoso. A gente viveu uma atmosfera muito boa. E eu senti a santidade de Eretz Israel quando eu vi todos os rabinos, o povo de Israel, as músicas e os shiurins que a gente fez. Essa sinagoga virtual que a gente tem feito, né? Quem não sabe, eu vou falar. A gente tem que desfilar 9 horas da manhã no Skype. Já que a gente não pode sair de casa, a gente reza junto em casa. Então, a gente vai Tem às 5 horas, às 8 horas tem Arvit. E aí a gente continua com as aulas. O MEI agora... Só você ter uma coisa boa, tem outros rabinos querendo dar aula. Então,
uma coisa assim, o Skype não vai compartilhar, não vai... O David, pode cortar isso aí, você vai editar, isso não vai ser botado, né? Mas tem muitas pessoas querendo entrar para aprender isso. Acho que essa é a ideia do Instituto Mahoney, ou Mahoney, porque do Instituto Mahoney a gente vai ver que é só shiurim. Se refinar, tá certo? A Torá de Eretz Israel é muito mais fina, é muito mais fácil de informar. Mas talvez porque que eu vim de lá, né? Passei tantos anos de lá, e eu posso trazer um pouquinho dessa Torá de Eretz Israel para aqui, para Portugal, para chegar até o Brasil, e para quem está falando a língua portuguesa. E se eu conseguir fazer isso, como eu estou tendo a alegria de ter responsabilidade de cuidar todos os dias, em torno de 20 pessoas, no shiurim, é uma responsabilidade muito grande. E eu estou muito feliz com isso. Nós também. Rabino, amanhã nós estamos em... Amanhã é Shaharit, 9 horas da manhã. Sim, em treino da escola, fazer reuniões por plataforma online. Você vai estar... Não, você não sabe. Não Tudo bem, sei. mas a Minha, se você puder entrar e ficar um pouquinho... Exato, é isso. A questão da tefilá, gente. Como é que vocês estão? Primeira semana. Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês esperavam da tefilá? O que melhorou? Né? A gente sabe que a gente começa com Rodu e termina lendo Lechabé, né? Isso aí a gente já sabe, ou ainda não? Tem sido ótimo. Quem está falando tem sido... Esse é carioca. Estou no Rio de Janeiro, mas sou paulista. Paulista, tá bom, tá paulista. A tefilá de manhã tem sido gostosa, tem sido muito boa, né? E essa é a ideia. Já que a gente está de bidud, de isolamento, a gente fica isolado, todo mundo na tefilá. Hoje meu orientador, Rabino Bois, ele trouxe uma opinião muito interessante. Ele falou que a humanidade, principalmente o mundo judaico, está caminhando com novas ideias, que a gente precisa se adaptar ao judaísmo. E eu falei para o Rabino Bois, olha, Rabino Bois, acabou esse negócio de que não entra na sinagoga tal, não entra na sinagoga tal, essa pessoa não entra, essa pessoa entra, acabou. Hoje as sinagogas estão fechadas e as sinagogas são online. Então, até nisso tem a mão de Hashem. A justiça de Hashem. E eu falei isso com o Rabino. Aí o Rabino Bosch falou, ele é meu amigo, meu conselheiro, a gente conversa muito. E aí a gente tira as dúvidas alárricas, né, para poder chegar para vocês não ficar falando besteira. Que eu falo é por causa dos livros e meus rabinos. Isso aqui, naturalmente, é a experiência que a gente vai tendo no dia a dia. Né? Isso acabou as distâncias. E até nisso, como você falou, Manuel Bastos, a gente vai ver que nisso Hashem botou a mão. Né? Tem pessoas que estão reclamando, não tem gente na sinagoga, não vai ter dinheiro na sinagoga. Porque teve gente que ganha dinheiro com isso da sinagoga. Trabalhar em outros negócios. Mas até nisso é bom. Porque a gente vai ver a mão de Hashem. Os rabinos estão mais trabalhando pela internet. Até hoje teve uma tefilá linda pela internet. Eu nunca pensei que eu ia ver o rabino-chefe de Israel, o rabino-chefe de Sefaradi Ashkenazi, os grandes rabinos da Europa, né? E todos fazendo tefilá no mesmo momento em diferentes pontos do mundo. Está gravado isso? Tá gravado. Tá gravado. Senhores, boa noite. Até amanhã, se Deus assim permita. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, Ravi. Muito obrigado. 6 horas, horário do Rio de Janeiro. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Espero que tenham gostado de hoje. Sim, gostei. Sim. Obrigado. Muito bom, Tchau, muito bom, Ravi.